Alguém ama aquele que não conhece? Quanto mais você conhece, quanto mais íntimo, mais amor você terá. Ou então, vamos dizer assim, o amor ele é uma consequência dessa intimidade, de conhecer profundamente. Como que eu vou amar a renovação? Como que eu vou conseguir enxergá-la se eu não conheço o trabalho, os propósitos, os projetos, aquilo que Deus está colocando nos tempos de hoje? Então, irmãos, conhecer a estrutura, conhecer aquilo que a renovação está fazendo no meio de nós hoje, é uma forma de enxergar, olha, ter essa iniciativa, não esperar que o outro venha e coloque na boca, é uma forma de nós, de fato, enxergá-la para além das instâncias, das estruturas. A outra forma também, irmão, que a gente percebe claramente, por exemplo, é formando outros líderes. Se você está numa coordenação de ministério, veja bem, meus irmãos, essa questão de pensar no outro, andar, algumas dioceses aqui já viu, sempre ando, e agora, na semana passada, 6 pessoas, peguei um de Divinópolis, 2 de 7 Alagoas, uma de Neiva, cidade de Diocese de Belo Horizonte, mais 2 de Belo Horizonte, e assim, vamos aplicar a oficina, um aplica e o outro observa, depois a gente sentou para avaliar, filmamos as oficinas, levamos para quê? Para a gente poder assistir e nos corrigir, tudo isso é pensando em quê? Em formar novas pessoas. Quando eu não caminho sozinho, quando eu valorizo aquele que está do meu lado, tudo isso, meus irmãos, é um amor profundo à renovação carismática católica. Quantas pessoas você conhece na diocese sua, que começou o grande trabalho do ministério, e depois que ela saiu, o trabalho desapareceu? Você procura alguém para coordenar o ministério na sua diocese e não encontra. Mas cadê o povo então? O coordenador saiu, não deixou ninguém. Então, meus irmãos, investir nas pessoas que estão ao nosso lado, apostar nele, considerar, como vai dizer a palavra, o outro superior a nós mesmos. Isto é enxergar para além das instâncias, descentralizando o trabalho, sabe? Tudo isso, irmãos, colabora muito. Para quê? Para que a renovação cresça, surgem novos líderes no meio de nós. Eu conversava com o Rogério, uma coisa que a gente sente assim, eu não sei vocês, mas a gente sente uma profunda carência de liderança na renovação carismática. Você sente isso? Levanta a mão aí, quem sente isso? Aí, tá vendo? A gente sente uma carência de líderes na renovação carismática, maduros, conscientes. A gente, por exemplo, quando eu vou fazer um trabalho no Ministério de Pregação, eu observo que a maioria das pessoas estão com muita boa vontade. Sabe, claro, a gente não perde ninguém, a gente abraça todos eles e vamos pegar na mão e vamos caminhar junto, mas a gente observa também uma grande carência de líderes. Por que a culpa disso? Não pode, é minha também? É nossa? Por quê? A partir do momento que é tua. Você não aposta, você não agrega, você tem ações para que possa então. Tem outro como ameaça. Exato, também. Isso não mais acontece, né? Ter o outro como ameaça também é tão grande, o medo de perder o cara, medo do outro se sobrepor ao seu trabalho. Não é verdade. Às vezes eu observo, às vezes você dá uma ideia num lugar, uma pessoa dá, a outra não acata só porque se acatar vai falar que a ideia foi do outro. Tudo isso tem. Tudo isso tem. Você observa claramente, tem gente que às vezes fala, não precisa aqui, que aqui nós vamos resolver tudo. É como se fosse prefeitura mesmo, o próprio prefeito vai lá e tira aquele emprego, coloca outro, e ele quer marcar a prefeitura dele, tudo quanto é jeito. Então, tudo isso, quando a gente coloca isso em prática, valorizando, faz com que a gente enxergue a renovação para além das suas instâncias. É uma demonstração de amor, é uma demonstração profunda de amor, é aquilo que, vamos dizer assim, nos gerou. Aquilo que nos gerou. Porque quem nos gerou não foi as instâncias. Quem nos gerou não foi as hierarquias. Elas foram carência de Deus. Mas quem nos gerou foi a experiência curativa. Que o Senhor nos concedeu para que o primeiro ponto fosse um. Que essa unidade cresça, se perpetue, seja uma graça por meio de nós. Amém, meus queridos? Veja bem, quando a gente ainda fala de instâncias, um outro ponto importante. Aí agora nós vamos falar assim, propriamente mesmo das instâncias, de ser um primeiro momento de chegar à renovação além, mas as instâncias elas são necessárias. Não podemos abrir mão das instâncias, elas são necessárias, é Deus que coloca tudo isso, essa organização nossa como diocese, como Estado, como Brasil, como setores, região, tudo isso Deus coloca para nós. Mas é importante que a gente observe um outro ponto que eu percebo que é extremamente importante. Sabe o que é? Existe as instâncias? Existe. Um outro ponto que precisa ser trabalhado para que a unidade aconteça é reconhecer, validar a instância.
valida, reconheça a instância. Conselho Nacional, valida, é legítimo, legítimo. Os conselhos, aqui ó, estadual, legitimar ele no nosso coração, veja bem, validar aquilo que está acontecendo, não só esses conselhos, não somente o nacional, estadual e os diocesanos, validar, sabe o que, irmãos? O núcleo do grupo de oração, a coordenação, valida ele foi escolhido por Deus. Ele foi uma pessoa ali que Deus escolheu para estar ali, irmãos. Reconhecer isso é um grande ponto de partida para nós. Sabe por quê? Porque quando eu reconheço uma autoridade espiritual ou um conselho, como ele está aqui agora, eu reconheço o Conselho Estadual de Minas Gerais como uma instituição divina, escolhida por Deus, que Deus preparou para pastorear o Estado. Amém? Amém. Se vier uma decisão aqui, eu não vou ficar assim. Se eu legitimo, se eu tenho no meu coração que isso aqui é uma instância, sim, que vai promover os trabalhos dentro do Estado, eu não vou ficar assim, peraí, vou acatar ou não? Não, peraí, não vou, por quê? Porque nós vamos acolher. Não, veja bem, irmãos, nós vamos acolher, sabe por quê? Porque nós legitimamos, nós acreditamos. No coordenador do grupo de oração é a mesma coisa. Irmão, lá no meu grupo de oração, tem dia que eu vou para o meu grupo de oração e fico lá quietinho. E muitas coisas que acontecem, eu não concordo no meu grupo de oração. Muitas coisas. Pô, eu falei, isso é diferente? Só faz isso, mas não sei o quê. É o meu jeito de pensar. Mas quando o meu coordenador ele fala que é daquele jeito, acabou minha fala. Pode contar comigo, eu vou trabalhar para aquilo que você está falando, é certo. Pode contar comigo. Então veja bem, meus queridos, por quê? Porque eu acredito na autoridade dele, constituída por Deus. Ter isso no nosso coração já é um grande passo. Para quê? Nós vamos ver futuramente, para podermos ficar apontando o dedo. A pessoa não vê, é igual lá. A pessoa não participa do conselho lá de Patos de Minas. Aí você toma uma decisão, quando você chega nas bases, a base aponta o dedo e fala, não é, não concordo. Não, mas peraí, não concorda? Então significa que talvez a pessoa não compreendeu que aquele conselho foi instituído por Deus. Poxa, é uma outra discussão. Porque se ele é por Deus, então eu preciso acatar. Eu preciso entender. Imagina bem, irmãos. Veja bem, isso é tão profundo no meio de nós. A igreja católica lá em Roma tem um discernimento sobre uma situação. Se você não acredita que o magistério da igreja é um magistério escolhido por Deus, é a voz de Deus que discerne sobre a vida da igreja, sobre a interpretação da Sagrada e tantas outras coisas, mas se você não tiver isso no seu coração, a igreja vai falar, não pode fazer pesquisas com célula embrionária. Aí você está na área da tecnologia, você fica, não, isso é um absurdo. Peraí, mas a igreja não discerniu? Não, isso é um absurdo. E a gente começa a questionar, porque ele não acolheu ainda, não compreendeu dessa forma. Então, irmão, um dos grandes pontos é esse. Veja bem, irmãos, e outra coisa que é importante a gente compreender também é que nós enxergar a instância como alguém, como uma instância instituída por Deus, isso dá um grande conforto para nós. Agora, uma outra coisa que também, veja bem, que eu vejo que é um ponto que a gente precisa reconhecer também é o seguinte. Eu estou pegando a pessoa do Marcos Volcão, porque ele é o presidente do Conselho Nacional. Quem que elegeu o Marcos Volcão, coordenador, presidente do Conselho Nacional? Indiretamente, todos os coordenadores do grupo de oração do Brasil. Senhor? Indiretamente? Senhor? Por quê? Porque, olha só, eu tenho certeza que muitas dioceses aqui têm o seu estatuto assim, ó. Quem pode ser votado? Quem não pode ser votado? Muitas dioceses têm assim, ó. Quem pode ser votado? Tem que participar ativamente do grupo de oração. Levanta a mão quem tem isso no estatuto, tem dizer que para ser votado ou para votar, a pessoa tem que participar do grupo de oração. Olha aqui, ó. A maioria das dioceses tem isso, não tem? Olha só, então, para ser votado, olha para você ver, nós vamos participar do grupo de oração. Então você concorda que quem nos elegeu vocês como diocesano, arquidiocesanos, é a base? Sim ou não? Sim. Quem que elegeu o Rogério? Indiretamente, lá no fundo, a base. O que vocês estão fazendo aqui? Representando quem? Uma base, o povo. Olha só para você que é importante isso. Então, quando nós temos essa certeza, que olha, o Ralf que representa a todos aqueles coordenadores do grupo de oração lá das dioceses de Luz, aqui de Serra Lagoas, olha, a gente começa então a compreender isso de uma forma diferente, e aí a gente entende o seguinte, peraí, quem que é o Rogério? O Rogério tem um pedaço de cada um de nós. O Rogerinho são as 28
28 dioceses aqui representados. Quem que é o Rogerinho? Não é assim, olha, os diocesanos sentam e do outro lado vem o Rogerinho. Agora vocês preparem que nós vamos então começar a deliberar, nós vamos começar agora então a passar a pauta para vocês, e aí a gente sabe que, poxa vida, o Rogerinho, poxa, o Rogerinho. Não é o Rogerinho. É aqui que tem que ser feito. Se fosse qualquer um de vocês que estivesse iria fazer a mesma coisa, não estou defendendo, estou colocando uma posição que nós estamos aqui representando um povo, e quem elege é o grupo de oração. Amém, irmãos? Veja bem, irmãos, ainda neste ponto da gente valorizar essa questão das instâncias, isso é como dói o meu coração. Eu vou falar isso com toda sinceridade, não faço parte do Conselho Nacional, não tenho trampo com o Conselho Nacional, eu não tenho, assim, o fato de eu estar na equipe nacional de pregadores, isso eu não tenho muita vivência no Conselho Nacional, mas como me dói chegar para as pessoas chegam para mim, e quando você fala alguma coisa, a pessoa fala assim, isso é coisa da Nacional. Vocês entendem? Eu acho o seguinte, irmãos, eu entendo, veja bem, isso é coisa da Nacional. Eu acredito que as pessoas não têm a intenção, assim, de desvalorizar, de dividir. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, assim, vou falar do fundo do meu coração, que essa fala, essa partilha, essa pregação deste momento, ela não foi uma pregação, e aí eu estou abrindo parênteses nessa pregação, ela não é uma pregação preparada, direcionada para o Conselho Estadual apenas. Mas veja bem, é uma pregação que ela cabe nas instâncias da sua diocese também. Lá na base, quando você está falando com os seus, ela cabe, porque lá alguém vai dizer assim para você, olha, imagina como dói seu coração quando você delibera lá, o Sandro, alguma coisa no Oliveira, e alguém vai, ó, agora vai ser assim, um coordenador do grupo de oração, ou de setor, de forania, vira e fala, isso aí é coisa do Sandro. Como é que fica isso no coração? Pois, mas você não tem um conselho que o povo elegeu e que você orou e discerniu? Aí a pessoa vai, isso é coisa do santo. Não, dói o coração. Você tem as ações definidas ali, ó. Então, meus irmãos, veja bem, isso, assim, pelo menos da minha parte, sabe? E a gente percebe que às vezes não é intencional, mas acaba por o quê? Dividir a renovação, às vezes criar certos guetos. Olha, aquilo ali é da renovação, aquilo ali é coisa da RCC Brasil. A gente está até pensando com o Rogerinho, uma proposta assim, às vezes essa questão da RCC Brasil coloca outro grupo, parece que tem um grupo da RCC Brasil, tem um grupo que é o pessoal do Estado, e tem um grupo que é o pessoal das dioceses, e tem um grupo que é o pessoal da região. Tem, às vezes essa fala, olha só para você ver, pega aquela graça que nos gerou, que nos fez um, nós somos um em Deus, e aí as instituições dividem. Olha, a graça está aqui, ó, um grande campo de graça que Deus constituiu, a experiência do batismo do Espírito Santo para a gente ser um. Aí a gente pega e divide, ó, daqui para lá é do Brasil, daqui para cá é do Estado, daqui para cá é da diocese, daqui para cá é da religião.